Essa é a confirmação que você tanto pediu a Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se o que está dando errado na sua vida for exatamente porque você está fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer? Você já parou para pensar nisso? Então fica até o final desse vídeo, porque aqui pode ter exatamente aquilo que você precisa ouvir. Nós, infelizmente ou felizmente, não temos como fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente pode fingir que não ouviu, a gente pode tentar ignorar o chamado, mas a gente não tem como fugir dessa responsabilidade. Não tem como a gente se esconder de Deus, não tem como a gente se esconder do nosso chamado. Não tem como a gente fugir da nossa missão, porque quando Deus escolhe alguém, Ele tem os seus motivos. Mesmo que você considere que hoje você é incapaz, de que talvez você não seja a pessoa certa, não seja a pessoa mais capacitada para poder fazer algo que Deus chamou, mesmo que tenham inúmeras barreiras, lembra, Deus sempre tem o motivo dele. E eu acho que a gente nunca viu Deus errar em nenhuma situação. Então, a gente não tem como fugir da nossa missão. E Jonas era um homem que tinha uma grande missão. Jonas, ele tinha um grande chamado. E ele não tinha nada de especial, não. Ele era um homem comum, assim como nós. E Deus havia pedido para Jonas ir até o povo de Nínive, falar com aquele povo. E no primeiro capítulo de Jonas está escrito o seguinte: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. E o mais impressionante é o que está escrito logo no versículo seguinte, já no primeiro capítulo. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, na direção contrária. Eu não sei se ele se aprontou, se prontificou e depois ele mudou de ideia e decidiu fugir, ou se desde o princípio, quando ele ouviu o chamado de Deus, ele já tinha na cabeça dele de que ele não ia de jeito nenhum. Isso a gente não tem como saber, mas o que importa é que ele fugiu. Ele fugiu do chamado que ele tinha. O Senhor disse: é pra lá que eu quero que você vá, e ele foi literalmente na direção oposta do chamado dele. E aí o que ele faz? Ele entra num barco, ele pega um barco que estava indo pra Espanha, que era a direção contrária de onde ele teria que ir. Ele se enfia lá num barco e no meio do percurso vem uma tempestade forte, mas tão forte mesmo, era uma tempestade muito agressiva que tinha risco do barco partir no meio. Era aquele mar enorme, chuva pra lá e pra cá e tudo, as ondas balançando. Enfim, o barco estava com risco de ser partido no meio. E todo mundo ali no barco se desespera. E os marinheiros que estavam lá encontraram Jonas dormindo na parte de baixo do barco. A gente não sabe se ele estava dormindo porque ele estava com consciência tão pesada do que ele estava fazendo, ou se ele estava com um desgaste emocional muito forte que ele acabou dormindo, acabou caindo num sono profundo. Enfim. E aí os marinheiros, quando encontraram Jonas, perguntaram se ele havia feito alguma coisa para aquilo tudo ali estar acontecendo. E acontece que Jonas fala a verdade. Ele fala o que aconteceu, que ele fugiu do chamado dele. E para resumir a história, os marinheiros jogam ele no mar. E acaba que dentro do mar, ele acaba parando dentro da boca de um peixe. E dentro da boca, da barriga aí de um grande peixe, Jonas se arrepende do que fez. E a Bíblia nos mostra que Jonas começa a se entregar ao Senhor, ele começa a orar bastante, mostra o arrependimento que ele ficou, que ele teve, e começa a engrandecer o nome de Deus. Pede para que o Senhor tenha misericórdia dele, que ele dessa vez agora ele vai cumprir aquilo que ele foi chamado para poder fazer. E aí a história nos conta que Jonas passa 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe, e depois esse grande peixe aí vomita ele na praia. Tem gente que fala que é uma baleia, que era só um grande peixe, enfim, a gente não sabe a real, mas é isso daí que a gente tem de informação. Então depois de 3 dias e 3 noites, Jonas é vomitado e devolvido na beira da praia. Bom, e vamos lá, o que a gente consegue aprender com essa história toda? O que é importante a gente extrair dessa narrativa inteira? Jonas, ele tinha um chamado para cumprir, só que, infelizmente, ele decidiu ir na direção oposta do chamado dele. E a partir daí tudo começou a dar errado. Ele ficou com risco de morte, ele colocou pessoas em perigo, ele foi engolido por um peixe. Então, muitas coisas deram errado, muitas coisas fugiram ali do plano. E depois que ele é engolido pelo peixe, ele acaba, de certa forma, voltando para a praia de novo. Ou seja, o peixe pegou ele e deixou ele de volta no ponto de partida. Não necessariamente exatamente de onde ele partiu, mas devolveu ele para a praia, dando a ele uma segunda chance. E isso, muitas vezes, é o que acontece com a gente. A gente, às vezes, recebe uma missão de Deus, a gente tenta resistir a essa missão, às vezes a gente quer fugir dessa responsabilidade. Muitas coisas fogem do nosso controle e Deus nos traz de volta ao ponto de partida e pergunta: e aí? E aquilo que eu te apresentei?
Você não vai fazer? E isso nos mostra que quando não seguimos a vontade, não seguimos a orientação daquele que nos chamou, isso traz consequências não só para nós, mas também para pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, quando Jonas entrou naquele barco, ele não colocou somente a vida dele em perigo, mas a vida de todas as pessoas que estavam ali, já que a história nos conta que aquela tempestade toda aconteceu porque ele não tinha seguido o seu propósito, ele não tinha seguido a orientação de Deus. Então ele não colocou somente a vida dele em perigo, mas também de todos que estavam ali naquele barco. E além disso, as pessoas da cidade de Nínive que precisavam da mensagem de Jonas, precisavam da mensagem de Deus. Eles precisavam que Jonas tivesse se posicionado para que elas pudessem ser salvas. E Jonas não queria fazer isso. Olha só quantas pessoas iam ficar sem receber a mensagem de Deus. E muitas vezes isso daí também acontece com a gente. Porque quando a gente deixa de se posicionar, outras pessoas também deixam de ser abençoadas. Então, além de algumas serem prejudicadas, outras não têm a oportunidade de encontrar a Deus. Então, Jonas estava fugindo daquela responsabilidade e aquele povo ia continuar perdido. E o mais impressionante é que aquele peixe que engoliu Jonas podia ter facilitado o caminho, né? Por que aquele peixe não sei se era um peixe, uma baleia, mas por que aquele peixe não deixou ele lá na cidade de Nínive logo, já pronto ali para poder pregar e fazer o que tinha que ser feito? Não. Deus, ele não facilitou o caminho, Deus não encurtou o caminho. O que ele queria de Jonas era uma decisão. Ele não queria necessariamente facilitar a vida de Jonas, ele queria que Jonas decidisse diante daquilo tudo que ele estava vendo. Então, ao invés dele resolver todos os nossos problemas, ele nos traz ao ponto de partida de novo e pergunta: e aí, a gente vai junto ou a gente não vai? E vou te falar uma coisa, Deus é muito bom com a gente, porque ele sempre nos dá uma segunda chance. Ele tinha todos os motivos para não fazer isso, porque se ele orientou e a gente que decidiu não seguir a sua orientação, ele podia não estar nem aí, tipo, eu fiz a minha parte. Mas não, mesmo sabendo que a gente errou com ele, ele vai lá, nos traz de volta e pergunta: e aí, agora a gente vai junto ou a gente não vai? E é isso que Deus quer de você. Deus quer que você ande junto com ele, Deus quer que você ande em conformidade com ele, porque sempre que ele coloca algo no seu coração é sempre por um propósito maior. É sempre para abençoar mais pessoas, é sempre para te abençoar, é sempre para salvar pessoas que precisam ser salvas, de alguma forma. E você precisa sempre estar seguindo a voz dele, assim como uma ovelha reconhece e segue a voz do seu pastor. A gente diz que Deus é a nossa fonte de água viva, mas por onde a gente anda, a gente também carrega essa fonte junto com a gente para poder levar vida para outras pessoas. Então, essa história toda de Jonas nos mostra que mesmo que a gente não queira seguir um chamado de Deus, que a gente acha que a gente é incapacitado, ou porque a gente não queira só por birra mesmo, às vezes a gente faz isso, mas que é sempre melhor quando a gente segue a orientação dele, mesmo que a gente não veja como a gente tem que fazer algo. Mesmo que a gente não saiba como é que a gente vai prosseguir, como é que a gente vai fazer, mas o mais importante é quando a gente segue, independente de qualquer coisa. E quando a gente não segue, muitas coisas acabam dando errado, às vezes. Não tô nem falando que é Deus que manda essas coisas darem errado, mas é porque, de fato, Deus tem sempre o melhor pra gente. A gente diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, por que a gente não segue essa vontade? É muito mais fácil pra gente seguir essa vontade, que a gente encurta muito o caminho. Olha quanto tempo Jonas perdeu. Jonas podia ter ido desde o princípio lá. Não, eu vou lá, vou seguir a orientação dele, vou lá na cidade de Nínive salvar aquele povo. Mas não, ele tentou fazer o caminho diferente. Olha a volta toda que ele deu, olha todos os problemas complexos que aconteceram. Não era muito mais fácil ele ter seguido de primeira? Teria facilitado muito a vida dele e a vida de outras pessoas também que precisavam dele. E também de pessoas que acabaram passando por um perrengue por culpa dele também. Então, se Deus colocou algo no seu coração, se Deus colocou uma vontade em você, faça, siga essa vontade dele. Porque é aquilo, né? A gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável realmente. E talvez a sua vida esteja desse jeito. Talvez do jeito que você não queira, do jeito que você não gosta. Porque você não está seguindo a vontade dele. Então, siga sempre a vontade de Deus, sabendo que Ele vai sempre te enviar a provisão, Ele vai sempre te abençoar, Ele quer sempre o melhor para a sua vida e para a vida também das pessoas que estão ao seu redor. E é isso. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais.